Salmo 24, nós vamos ler o versículo 1 e depois o versículo 7 até o versículo de número 10. Salmo 24, diz assim a palavra de Deus. Versículo 1: Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Diga assim comigo: ao Senhor pertence o mundo. Versículo de número 7. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Aí o versículo 8 faz uma pergunta, porque no versículo 7 diz: o Rei da Glória. Mas até o versículo 7, a gente não sabe quem é esse Rei da Glória. Quando é no versículo 8, aí vem a pergunta: quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso. O Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, aí repete: levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Aí novamente a pergunta, para reforçar a resposta: quem é este Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. Os irmãos podem sentar. Nós ouvimos e louvamos a Deus com o coral Maranata, que nesse mês foi o mês de aniversário do coral, né? Mês de maio geralmente é denominado de mês das mães, porque se comemora o Dia das Mães no mês de maio, né? Mês das mulheres. E eu estava ali ao lado do pastor Derek, e o pastor Derek dizendo assim, aparecendo ali a grande festa das mulheres, né? Ele disse: pastor, o senhor tem toda a razão, essas mulheres são tremendas, né? Dê um aplauso para as mulheres, né? E hoje nós estamos reunidos para adorarmos a Deus. Nós não viemos aqui para adorar um homem, nós não viemos aqui para adorar a uma entidade, não. Apesar de que nós vivemos num mundo de hoje em que muitos que se dizem cristãos, presta atenção, muitos que se dizem cristãos, eles estão adorando ao homem. Estão adorando a líderes humanos. Estão adorando, e eu digo isso com propriedade, porque eu sou pastor. Como esses homens que estão aqui são pastores.
Mas nós vivemos num mundo hoje em que nas igrejas os cristãos se reúnem para admirar, eu não vou dizer adorar, mas para admirar uma pessoa, e muitas das vezes é o próprio pastor. E as pessoas adoram ou admiram aquela pessoa, mas com uma admiração de um sentimento mais de uma pessoa que tem alguma força, que tem algum poder ou que tem alguma posição. A maior autoridade de uma nação é o presidente. E aonde o presidente chega, ele tem aquela segurança, ele tem aquele amparo, ele tem aquele, né? O AO posso dizer? Ó? Pode, não vai lhe implicar nada não, né? O AO é um dos assessores de segurança, na área de segurança do governo do estado. Mas ele não adora o governador, ele não admira, ele respeita. Do trecho que nós lemos nesta noite, do Salmo 24, ele é um salmo que apresenta alguém. É um salmo que mostra um ser, que é um ser diferente. Ele não é um ser feito de carne e osso, mas ele é um ser que é apresentado para nós como aquele que criou os céus e a terra. Aquele que criou tudo que existe na terra. Os mares, os rios, as plantas, as árvores, eu e você. E na apresentação, ele começa dizendo que do Senhor é a terra. Por que é que a terra é do Senhor? A gente pensa que a terra, né? Não, esse terreno aqui eu comprei, esse terreno é meu. Mas a terra tem um dono. Você comprou um pedaço para você. Mas aquele pedaço foi criado por alguém. Aquele pedaço de terra foi feito por alguém. E a palavra de Deus, no Salmo 24, começa a dizer: do Senhor é a terra. Diga comigo, a terra é do Senhor, é dele. Porque foi ele que criou. Se ele criou, é como um casal que se une e nasce um filho. O filho foi criado. O filho é de quem? Do pai e da mãe. Porque foram os dois que unidos criaram este ser, um filho. Então, Deus criou a terra e porque Ele criou a terra, Ele é o dono da terra.
e de tudo que nela existe. Agora, o salmista, no Salmo 24, a partir do versículo 7, depois que ele faz a apresentação de quem é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e tudo que nela há, e da sua plenitude, tudo é do Senhor. Agora, presta atenção. No versículo 1 diz assim: do Senhor é a terra. Aí no versículo de número 7, começa a falar sobre como é que nós, criaturas de Deus, como é que a terra feita por Deus deve reconhecer que Ele é Deus, Criador dos céus e da terra. Como é que eu vou fazer isso? Aí o versículo 7 diz assim: olha, esse Deus Todo-Poderoso, Ele é tão poderoso que comanda os céus, comanda a terra e comanda a minha vida. E porque Ele comanda a minha vida, presta atenção, Ele diz assim: agora vocês têm que fazer uma coisa. A terra tem que levantar as suas portas. Levantai, ó portas. Levantai, versículo 7, ó portas, as vossas cabeças. Terra não tem cabeça. Quem tem cabeça é um ser. Quem tem cabeça sou eu e você. Quem tem cabeça é aquele que foi criado por Deus. Se você crê que você é criatura de Deus, imagem e semelhança de Deus, levante a sua mão e dá um glória a Deus aí. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai, ó entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? Preste atenção aqui uma coisa. A palavra glória, em referência a Deus, é a palavra Shekinah, a presença, a essência, a glória de Deus. Ou seja, a glória de Deus é a essência do próprio Deus. Agora, ninguém jamais viu a Deus. Aí você vai lá para o Evangelho de São João, no capítulo 1 e no versículo 14. É quando a glória de Deus, ela vai ser manifestada para que você e eu possamos ver a glória, a presença, a essência de Deus.
João 1:14. No primeiro versículo de João 1 diz que no início era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Aí no versículo 14, coloque aqui, por favor. E o Verbo se fez, e o Verbo se fez. Ou seja, o Espírito, a essência, a glória de Deus. Deus, Ele se faz agora carne. E habita entre nós, cheio de graça e de verdade. Para quê? Presta atenção. Para quê? Para que eu e você possamos ver a glória como do unigênito do Pai. Deus desce do seu trono, o Deus Todo-Poderoso, na pessoa do seu Filho amado Jesus Cristo. Ele vem a esta terra e agora, olhando para Jesus, você está vendo Deus Todo-Poderoso. Certa vez, Jesus conversando com os seus discípulos, ele falava muito sobre o Pai, o Pai, o Pai, o Pai. O Pai é bondoso, a graça do Pai. O Pai é poderoso. Aí um dia os discípulos chegaram para Jesus e fizeram um pedido. Ele disse assim: Jesus, tu fala tanto nesse teu Pai. Olha, Jesus, nós queríamos ver esse teu Pai. Dá para tu nos mostrar esse teu Pai? Olha a resposta de Jesus. Jesus olha para eles e diz assim: olhe para mim agora. Jesus está dizendo assim: vocês estão me vendo? Vocês estão me olhando? Nós estamos, Jesus, estamos vendo, estamos te vendo. Tu estás aqui. A gente está andando todo dia contigo, a gente pega em ti, a gente anda contigo, a gente ora contigo. Aí Jesus diz assim: pois quando você olha para mim, você está vendo o Deus Todo-Poderoso. Quando você me apalpa, quando você me toca, você toca no poder de Deus. Quando você me toca, você toca na glória de Deus. Quando você me vê, você está vendo o meu Pai, porque eu e o meu Pai somos um. Dê um aplauso para eles, só por isso. Agora, a nossa vida, ela tem que ter a presença de Deus em nós. Eu vou repetir. A nossa vida, ela tem que ter a presença de Deus em nós. Os ateus, aqueles que não creem em Deus, aqueles que dizem que Deus não existe, mas são as pessoas, quando a gente olha a história
de homens e mulheres que escreveram livros, que levantaram teses para provar que Deus não existe, a gente vê na história que o final dessas pessoas é um final muito triste. Porque não tem a presença de Deus. Porque não crê em Deus. E o que nós lemos nesta noite é algo que merece de cada um de nós, preste atenção, cada um de nós, fazer uma análise na nossa vida. Eu vou lhe fazer uma pergunta. A pergunta é: você já deixou a glória de Deus entrar em você? Você já deixou a glória de Deus? Quem é a glória de Deus? É o próprio Deus. Quem é a glória de Deus? É Jesus Cristo aqui na terra. Quem é a glória de Deus? É Jesus o Senhor. Quem é a glória de Deus? É Jesus o Salvador. Quem é a glória de Deus? É Jesus que salva. Quem é a glória de Deus? É Jesus que cura. Quem é a glória de Deus? É Jesus que transforma. Quem é a glória de Deus? É Jesus. Jesus, Ele é a glória de Deus. E a pergunta é: você já deixou a glória de Deus entrar na sua vida? Vamos lá, vamos voltar aqui para o texto. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Para quê? Me ajude aqui a pregar. Para quê? Para que entre. Para o quê? Para que entre. Diga, para que entre o Rei da Glória. Ou seja, Ele só vai entrar na sua vida se você deixar. Eu vou repetir. Ele só vai entrar na sua vida se você deixar. Levantai, ó cabeças. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Para quê? Para que entre o Rei da Glória. Agora, se você não quiser, ele não entra. Não adianta você estar frequentando a igreja se você não deixou ainda o Rei da Glória entrar na sua vida. Não adianta. Não adianta. Não adianta você fingir ter uma vida. Não adianta. E aqui no próprio Salmo 24, ele diz: quem subirá ao monte do Senhor e quem estará no lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente, este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Ou seja, quem tem mãos limpas, quem é justo, é quem já deixou o Rei da Glória entrar. E quando você deixou o Rei da Glória entrar, e quando você deixa o Rei da Glória, a sua vida vai ser abençoada. Não é aquela bênção de carro do ano, não.
Jesus Cristo já entrou na sua vida? Você deixou mesmo ele entrar? Você deixou que ele fosse no momento em que você... Porque Jesus, ele não força. Não força. A palavra de Deus nos diz que ele chega para mim, ele chega para você. E sabe o que ele faz? Ele bate na porta do meu coração, da minha alma, da minha vida. É como você vai para a casa de alguém e lá a porta está fechada. E você chega na casa daquela pessoa, para entrar você ou aperta na campainha, né? Aperta na campainha, ou bate palma. Antigamente dizia, oi de casa, né? Oi de dentro, oi de fora. Agora presta atenção aqui uma coisa. Se o dono da casa que está lá dentro, se ele não abrir a porta, você não entra. É simples assim. Se o dono da casa não lhe quer, ele vai continuar com a porta fechada. Mas Jesus é assim que ele faz. Ele chega na porta da minha alma, da minha vida, do meu coração. Ele bate. Se eu abrir, se eu não abrir, ele não entra. Mas se eu abrir, aleluia, ele vai entrar. Ó, portas eternas, deixa entrar o Rei da Glória. Deixa entrar o Rei da Glória na tua vida. Deixa entrar o Rei da Glória na tua vida. Deixa entrar o Rei da Glória na tua vida, meu irmão e minha irmã. Quem é este Rei da Glória? É o Senhor, forte e poderoso. Ou seja, quando ele entra na sua vida, você está deixando o ser mais poderoso do céu e da terra. Eita, vocês não estão entendendo ainda não. O ser mais forte, mais poderoso da face da terra e lá do céu, porque a palavra de Deus nos diz, quando Jesus ressuscita e aparece para seus discípulos, ele chega para seus discípulos e ele diz: todo o poder foi-me dado nos céus e na terra. Sabe por que tem muita gente com ansiedade? Sabe por que tem muita gente com depressão? Sabe por que tem muita gente, sabe, que se desespera? Porque ainda não compreendeu, ou ainda não deixou o Rei da Glória entrar, porque o Rei da Glória entrando, pode vir ansiedade, mas eu expulso em nome de Jesus. Pode vir tristeza, mas eu repreendo em nome de Jesus. Pode o capeta se levantar contra a tua família, mas quem está em ti, maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo, porque quem está em mim é o Senhor forte, quem está em mim é o Senhor poderoso, quem está em mim é aquele que me criou, quem está em mim é aquele que me encheu da sua graça. Quem está em mim é aquele que me deu a salvação. Quem está em mim é aquele que me assegura que um dia eu o verei face a face. Aleluia.
Estou terminando. Diga assim: quem está em mim é o Senhor. E Ele é forte e poderoso. Agora, preste atenção que o salmista, ele diz assim: Ele é forte e é poderoso. E Ele é poderoso na guerra. Quando a gente fala em guerra, a gente, né, imagina as piores coisas que podem acontecer ao ser humano. É tanque de guerra, é gente morrendo, é gente sendo raptada, assassinada, são inocentes mortos, são crianças mortas, é uma nação toda se destruindo, é a guerra. Na nossa vida, nós enfrentamos muitas guerras. Nesse momento, aqui, neste lugar, tem pessoas que estão atravessando momentos difíceis, e a guerra é grande. Guerra emocional, guerra psicológica, guerra na família, guerra... e aí vai. Mas eu quero dizer uma coisa. Aquele que você deixou entrar na sua vida, ele é aquele que é poderoso na guerra. Está difícil? Para mim está. Mas para o meu Deus, aleluia, Ele é o campeão da guerra, Ele é o vencedor da guerra. Nenhum mal entrará na tua tenda, nenhum mal entrará na tua vida. E se houver guerra, se houver mal, o meu Senhor, aleluia, o meu Senhor é aquele que está em mim, e Ele é poderoso na guerra. Dê um aplauso para Ele, porque Ele merece. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Apocalipse capítulo 4. Versículo 1. E o versículo de número 2. Depois destas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi como de trombeta ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, sobe para cá, e eu te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente, ou logo, eu me achei em espírito, e eis armado no céu, ou seja, em outra tradução diz: e eis que um trono, e no trono alguém está sentado. Trono é só para rei. Príncipe não tem trono. O trono é só para rei. João teve esse grande privilégio
de ser arrebatado em espírito. E ele diz: então eu vi um trono, e eu vi aquele que está assentado no trono. Jesus, Ele é o dono da minha vida, da sua vida, desde que nós deixemos que Ele seja o Senhor, que Ele seja o Rei da glória. Que nesta noite você possa sair daqui com a sua fé mais abalizada, com a sua fé, sabe, crendo que, ei, Jesus não é só um Jesusinho, não. Não é só um profeta como no seu tempo pensava que ele era. Não, não. Ele é o Rei da glória. Deixa entrar o Rei da glória. Deixa entrar o Rei da glória, irmão. Deixa entrar na tua vida o Rei da glória. Deixa o Rei da glória controlar a tua vida. Deixa o Rei da glória, que é o Senhor poderoso em guerra. Ele é, aleluia, aquele que Ele quer entrar na tua vida. Ele quer comandar a tua vida, desde que você esteja totalmente na dependência dEle. Deixa entrar o Rei da glória. Feche seus olhos. Tem alguém aqui nesta noite que você diz: pastor, eu frequento a igreja, eu até que participo, mas a guerra é grande. E eu quero deixar mais uma vez, eu quero que o Rei da glória entre. Deixe entrar o Rei da glória na tua vida hoje. E nós vamos orar. E você que está aqui nesta noite, se você quer mais uma vez dizer: Jesus, eu, sabe que acontece na vida da gente, a gente abre a porta, a pessoa entra, mas depois a gente quer chutar a pessoa. Depois a gente quer botar a pessoa para fora. Mas Jesus, Ele quer entrar para ficar. Ele quer entrar para te abençoar. Ele quer entrar para ser o teu amigo. Ele quer entrar nas horas de guerra. Ele quer entrar para você nas horas das dificuldades. Ele quer entrar e dizer: eu sou o teu socorro. Aleluia. Eu te ajudo. Ainda que andares pelo vale da sombra da morte, eu estarei contigo, porque você deixou Ele entrar. Aleluia. Vamos orar. Querido Deus e Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, nós ouvimos a tua palavra, e mais uma vez, Senhor, nós fomos desafiados, confrontados pela tua palavra. A tua palavra é a verdade. Ó Senhor, perdoa-me, perdoa-nos, porque muitas das vezes nós já abrimos a porta, tu entraste, deixamos o orgulho de lado e tu entraste. Mas muitas das vezes, ó Senhor, nós não sabemos em ter a confiança total em Ti, em nos momentos difíceis olhar para a direita, olhar para a esquerda e não ver ajuda nenhuma por causa da nossa pouca fé. Mas, Senhor, que nesta hora
depois de ouvirmos a tua palavra, nós possamos dizer em alta voz: o Rei da Glória mora no meu coração. Você pode declarar isso. Diga assim com a voz bem alta. Eu vou contar de 1 até 3. Você vai levantar a sua mão e vai dizer: o Rei da Glória mora na minha vida. 1, 2, 3. Dê um aplauso para o Rei da Glória. Aleluia.